Fala, Thiago, tudo bem? Aqui é o Rogério. Eu vou fazer uma videoaula bem rápida, de acordo com o que eu entendi. Você passou aqui algumas premissas aqui para mim, referente a Power Query, né? Deixa eu até pegar aqui a sua fala. Então, você tinha passado aqui para mim que tinha visto uma postagem minha aqui, que tinha uma planilha com mais ou menos 50 mil linhas de espaço, que fazia soma Cs e que isso aí dava problema e que surgiu a ideia de fazer no Power Query algumas somas Cs. Bom, pelo que eu entendi aqui, é o seguinte, eu tenho uma base de dados aqui fictícias que você me passou de acordo com as suas premissas, tá? E pelo que eu entendi, eu elaborei aqui uma base de dados bem simples aqui, só para a gente contextualizar, tá? E é o seguinte, ele tá por enquanto aqui, ó, tá toda desproporcional, né? Pode ver que a data tá em formato numérico, a hora tá em formato decimal e assim por diante, né? Vamos primeiro aqui formatar aqui, então, eu vou selecionar aqui a data, né? E vou colocar aqui data abreviada, né? Então perceba que ele já mudou aqui. As horas aqui também eu vou dar um botão direito do mouse e eu vou vir aqui, ó, em hora e eu vou escolher este aqui, ó, hora, beleza? A gente já tem aqui algumas informações. Beleza, o que a gente precisa aqui agora? A gente precisa formatar esse intervalo de dados aqui como um objeto tabela, tá? Dessa forma aqui, a gente já poderia modelar no Power Query? Sim, a gente poderia, mas fica muito mais fácil a gente transformar esse intervalo num objeto tabela, porque você vai perceber depois ao longo do vídeo, da videoaula, que é muito mais performático. Bom, então vamos lá. Seleciona todo o intervalo aqui, tá? Selecionei todo o intervalo e inserir. Você vem aqui em inserir, ó, tabela. E aí vem aqui essa janelinha. Deixa marcada essa opção, minha tabela tem cabeçalhos, porque exatamente aqui, ó, data, hora, setor e empresa, tá bom? Ele está mostrando aqui exatamente o intervalo que você precisa, né, transformar em tabela. Tranquilo, ok. Pronto, então isso aqui agora é uma tabela. Inclusive, eu vou nomear essa tabela aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um... Isso, agora fica melhor, né? Aqui, ó. Então, ó, tá vendo exatamente nesse ponto aqui, ó? Então você vem aqui e nomeia. Aqui eu vou colocar aqui relatório de horas, tá? Relatório, underline, horas. Esse é o nome do meu objeto tabela. Então, esse objeto aqui, tabela, se chama relatório horas. Tá bom? A partir daqui, eu já consigo subir essas informações lá para o Power Query, tá bom? Como é que eu faço isso? Vem aqui, ó, em dados, tá? Dados, e aí, ó, aqui, ó, de uma tabela intervalo, que é exatamente essa tabela que a gente criou aqui agora, tá bom? Então, você clica aqui, ó, tabela intervalo já vai para o editor do Power Query já, exatamente da maneira como a gente precisa. E olha só que interessante, ele já formatou aqui, ó, como data, como hora, como texto. Só que é o seguinte, o Excel ele entende, ele tem uma inteligência artificial por trás que ele mais ou menos que prevê ali que tipo de data, que tipo de data não, que tipo de aquela coluna com aquelas informações significa, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou retirar esse tipo alterado aqui, ó, só vou clicar aqui nesse xizinho aqui, clico aqui, ó, e aí ele fica com os dados puros, tá vendo? E aqui eu vou vir aqui, ó, nesse ABC 1, 2, 3 aqui, tá vendo, ó? E eu vou mudar aqui para data, beleza? Ó, então ele fica agora da forma como a gente quer. Essas horas aqui, ó, ele está em formato decimal. Na verdade, ele não está em formato nenhum, né? Porque ele está em formato indefinido aqui, ó. Esse ABC 1, 2, 3 é indefinido. Vamos transformar isso aqui, ó, em duração. Por quê? Porque isso aqui, ele não é hora. Isso aqui é duração de tempo, tá? Então, você clica aqui em duração. Pronto. Não se preocupe com o formato, tá? Se preocupe somente em transformar essa coluna na forma como está sendo determinado aqui na videoaula, tá bom? Esses dois, eu já posso selecionar esses dois de bate-pronto, botão direito do mouse, vem aqui alterar tipo, coloca texto. Pronto, agora eles são textos. E aí, para deixar padronizado, perceba que aqui, ó, tem letra maiúscula e o restante minúscula, né? A caixa alta somente aqui na primeira letra, né? Então,
seleciona toda a coluna, botão direito do mouse, transformar, vem aqui em maiúscula, pronto. Você agora transformou tudo em maiúscula. Só para a gente deixar padronizado, para ficar bonito também, né? Tem que ser bonito de ver também, né? Enfim. Muito bem, então com as informações que eu já tenho aqui, eu já consigo extrair algumas informações. Então, por exemplo, eu quero agrupar, ou seja, fazer o somacês, entre aspas, né? Por exemplo, por setor. Como é que eu faço? Então eu venho aqui, ó, exatamente, ó, neste ícone aqui, ó, agrupar por. Tá vendo? Ó? Agrupar por. Ele tá aqui, ó, na faixa de opção página inicial, tá? Então, página inicial, agrupar por. Clica aqui. Quando você clicar, vai abrir uma janelinha, perceba. E aí o que acontece? Ó, você quer agrupar por quê? Ó? Eu quero agrupar por setor, então vou excluir, vou colocar, excluir não, né? Vou acrescentar aqui ao invés de empresa, setor. E aí o que você quer fazer? Qual que é o nome da coluna? Vamos colocar o nome da coluna como tempo total, tá? E aí qual tipo de operação? Contar linhas? Não, a gente quer somar. A gente quer somar o quê? Então vamos somar, ó, soma, e a gente quer somar o quê? As horas, não é? Ou seja, não é exatamente essa coluna que a gente quer somar? Então vamos somar as horas. Então soma as horas e dá um OK. Olha só que interessante. Então ele agrupou somente por setor e o tempo total de horas. Tá? Você vai perceber que por enquanto aqui isso aqui está desproporcional, a gente vai arrumar isso depois lá na planilha, tá bom? Não se preocupa com esse detalhe. E aqui eu vou colocar, vou mudar até aqui ó, o nome da minha tabela aqui como departamento. Ah, não, melhor, setor, né? Setor. Pronto. Setor. E aí, ó, tem um esqueminha que eu peço que você se ligue nisso. Não é fechar e carregar direto, tá? Tá vendo, ó? Aqui a gente já pode fechar e carregar, mas a gente vai fechar e carregar para, tá? Clica aqui, ó, fechar e carregar para. E aí, primeiro, você só cria uma conexão, tá bom? Cria somente uma conexão por enquanto, tá? É um OK. Beleza, tá ali, ó. Depois a gente vai subir todas as tabelas que a gente criou, tá? Agora vamos por empresa, tá? Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o primeiro aqui. Então, da tabela intervalo. Pronto. Vamos já nomear aqui a tabela como empresa. Mesma coisa, vamos formatar aqui como data. Aqui com... na verdade, a gente tem que tirar esse tipo alterado. Lembra que a gente tinha colocado aqui esse tipo alterado? Então, tire esse tipo alterado aqui. Aí você vem aqui e coloca data. Este aqui você coloca como duração. Este aqui você coloca como texto e esse também como texto. Já poderia ter feito os dois ao mesmo tempo. Não tem problema, tá? Como eu vou excluir isso aqui, tá? Como eu vou excluir isso aqui, então, na verdade, não é que eu vou excluir, só vai aparecer a empresa. Então, não preciso colocar aquela transformar este aqui exatamente como texto maiúsculo, né? A gente vai usar empresa, a empresa já está, né? Então, a gente não precisa se preocupar nesse primeiro momento, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Novamente aqui, ó, agrupar por, tá? Então, clica aqui, ó, agrupar por. Clicou no agrupar por, vai abrir aquela janelinha. Aí você vem aqui agora, já está em empresa, ótimo, beleza. Você vai colocar aqui, ó, tempo total, que vai ser o nome da coluna, tá? Tempo total. E aí vai escolher aqui soma, soma do quê? Soma das horas. Simples assim. Dá um OK aqui, pronto. Tá ali, ó. Perfeito. Então, nós temos aqui os tempos aqui referente, tá bom? Novamente aqui, fechar e carregar para, e aí só cria uma conexão por enquanto, tá bom? Deixa reservado ali. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a soma por meses. Como assim, Rogério? Soma por meses. Se eu tenho só as datas, a gente consegue extrair através das datas, a gente consegue extrair também os meses, tá bom? Se liga nessa técnica, tá bom? Novamente volta aqui, ó, dados, tá bom? Tabela intervalo. Clica aqui, tabela intervalo, clicou aqui, vai subir novamente a nossa base de dados. Essas duas aqui, se a gente quiser, pode excluir, inclusive, tá? Vamos tirar esse tipo alterado antes, né? Essas duas aqui, na verdade, a gente não precisa fazer nada com ela, né? Então, vamos transformar essa data aqui, ó, em data. Essa aqui a gente pode transformar em duração. E agora nós vamos aqui, ó, em criar uma coluna
uma coluna adicional. Então, vamos vir aqui, ó, em adicionar uma coluna, clica aqui, ó, adicionar coluna, e aí nós vamos clicar aqui, ó, na verdade a gente tem que deixar selecionado aqui, ó, seleciona a coluna data, aqui onde tem a data, você tem que transformá-la em data primeiro, e aí aqui, ó, olha só que interessante, em adicionar coluna, você vem aqui, ó, em data, exatamente aqui, ó, aí você clica aqui, vem aqui, ó, em mês, nome do mês, clica aqui, nome do mês, ó, você tem os nomes dos meses aqui. Vamos transformar esse nome dos meses aqui, ó, o nome dos meses aqui, em maiúscula, tá? E agora a gente pode, vou até renomear aqui como mês, né? Renomear como mês aqui, pronto. Beleza, e agora nós vamos aqui em página inicial, agrupar por... Nós vamos agrupar por mês agora, tá? Então, ó, já está por mês, já está selecionado ali. Vamos colocar aqui tempo total, vem aqui em soma das horas. Perfeito, ok. Olha só que interessante, trouxe aqui a soma por mês. Substituo aqui por meses, tá? Meses e assim por diante. Muito bem, então já tenho aqui, ó, o setor, a empresa e os meses, tá bom? O que eu vou fazer com esse mês aqui? Fechar e carregar para... Novamente aqui vou criar uma conexão, tá? Crio uma conexão. Agora é o seguinte, nós vamos subir todos esses dados aqui, ó, vamos subir aqui para cá, esses dados aqui, né, essas informações que a gente subiu no Power Query, a gente vai subir para cá, tá bom? A gente vai transformar aliás, transformar não, né? Vamos acrescentar aqui ao conjunto de tabelas aqui, essas tabelas que a gente sintetizou lá no Power Query, tá bom? Então, ó, por setor, botão direito do mouse, carregar para, aí você vai colocar aqui, ó, tabela. E aí clica nessa flechinha aqui, ó, nessa flechinha, tá? Clica aqui, ó, e escolhe o local. Por exemplo, eu vou colocar esse local aqui, ó. Dá um Enter e OK. Pronto, tá ali, tá? Vamos fazer a mesma coisa agora para a empresa, tá? Então, botão direito do mouse, carregar para, tabela, clica aqui na flechinha, escolhe o local, vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Beleza, OK. Pronto, você tem aqui duas tabelas sintetizadas. E por fim, vou colocar os meses. Os meses, eu vou colocar ele aqui, ó, do lado aqui, ó, tá bom? Então, botão direito do mouse, carregar para tabela, clica na flechinha aqui, seleciona, dá um Enter, OK, e pronto, tá ali, tá certo? Perceba que ele está trazendo exatamente o que, ó, 21 dias, 5 horas e 30 minutos. Não é assim que a gente quer. A gente quer que seja as horas contínuas, né? A gente quer que seja as horas contínuas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, 12 dias e 1 hora. Aqui, ó, 5 dias, 21 horas e 30 minutos, né? A gente não quer que seja assim, a gente quer que seja horas contínuas, tá certo? Como é que a gente faz, ó? Seleciona. Aqui, nesse caso, pode selecionar a coluna H e seleciona também pressionando a tecla Ctrl, essas duas aqui, tá bom? Botão direito do mouse, formatar célula. Aí você vem aqui, ó, exatamente, ó, em hora, tá vendo? Ó, hora, e escolhe este aqui, ó, 37, 30, 55 aqui, ó, tá vendo? Ó? Escolhe aqui, escolheu, dá um OK, pronto. Agora ele tá com as horas contínuas, tá certo? Então ali, por exemplo, administrativo, 175 horas e 30 minutos. Marketing, 218 horas e 30 minutos e assim por diante. Aí você tem ali para baixo as empresas, por exemplo, a Ambev, 289 horas. A Brasil Quirim, 199 horas e 30 minutos. E assim por diante também como os meses, tá bom? Pelo que eu entendi, pelo que eu consegui compreender aí, né, da sua problemática, né, da sua necessidade, seria mais ou menos isso. Isso seria totalmente possível também criar em tabela dinâmica, tá? Em tabela dinâmica. Não sei se eu fui claro, não sei se realmente foi isso que você precisava, mas de acordo com as informações que eu entendi aqui da sua mensagem, eu acredito que tenha sido isso, tá certo? Se não for, você manda mensagem aqui. Seria interessante que você mandasse também um modelo de planilha, alguma coisa desse tipo, para que a gente conseguisse ter uma compreensão melhor, porque falando por mensagem assim,
cada qual tira a sua conclusão, né? De repente eu tirei uma conclusão que não corresponde com aquilo que você necessita, tá certo? Mas de qualquer forma, fica aí uma videoaula também para você praticar aí na sua casa, tá bom? Agradeço aí o espaço, a audiência, fica com Deus e até a próxima.